Muito boa noite, senhoras e senhores. Com muito prazer, com muito orgulho e com muita saudade, nós estamos juntos de novo. No programa de hoje, vamos voltar aos homens. Estivemos com as mulheres tratando de problemas femininos. Hoje nós vamos falar do nosso principal problema. Eu acho que é um dos principais. Depois de uma certa idade, todos os homens começam a se preocupar com a próstata. Tem novidade nesse terreno? Tem. E é essa novidade que nos fez convidar o Dr. Gustavo Sá. Porque ele defendeu tese. Há poucos dias atrás. Qual é o nome da tese, mas já traduzido, Gustavo? É a relação entre alterações genéticas e câncer de próstata. O nome é bem extenso, mas fundamentalmente o objetivo da tese foi correlacionar frequências genéticas, alterações genéticas comuns na população e o aumento ou não do câncer de próstata. Tem um detalhe importante, os médicos sabem disso, agora o senhor vai saber, e a senhora também. Nós hoje, na medicina que nós praticamos, nós fazemos tudo o que nós podemos para identificar precocemente o câncer de próstata. Nós queremos pegar ele no início. Por isso que a gente recomenda toque retal sempre, dosagem do antígeno específico da próstata, chamado PSA também, e em alguns casos, sonografia. São os 3 exames básicos que nós temos para descobrir quem tem câncer de próstata na fase inicial. O programa de hoje vai tentar mostrar, e vocês vão ver daqui a pouquinho, eu fiz esse exame, quem pode vir a ter câncer de próstata? Opa, no sangue está escrito, tem uma combinação de proteínas que, se elas estiverem presentes, a chance de nós virmos a ter câncer de próstata pode chegar a 700% a mais. Eu não sei o meu resultado, eu estou vendo ele ali, eu vou receber o meu resultado do meu exame genético. Essa é a grande novidade do programa de hoje. Gustavo, explica o valor para a medicina dessa tese, desses estudos. Basicamente, como bem falasse, até hoje nós fazemos o diagnóstico precoce, que é a chamada prevenção secundária, ou seja, tentamos diagnosticar o paciente num estágio inicial da doença, para que aí tenhamos uma grande chance de cura desse paciente. A ideia da tese e de outros estudos que estão sendo feitos é procurar identificar grupos de risco, pacientes que têm uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata e dar uma atenção especial a esses pacientes, tanto do ponto de vista de dieta, uma série de orientações que podem ser dadas para esses pacientes na tentativa de diminuir a sua chance, já que eles têm alterações genéticas que fazem com que essa chance seja aumentada. Qual é a relação entre crescimento da próstata, crescimento e câncer? As duas ocorrem na próstata. Fora isso, são duas doenças distintas, são duas patologias, duas doenças diversas. Eu posso ter câncer sem ter crescimento? Pode, assim como pode ter câncer e crescimento. Tá. O crescimento da próstata é uma coisa que acontece, 50% dos homens acima de 50 anos têm crescimento da próstata. Começa a crescer aos 50 ou já tem? Pode começar a crescer antes dos 50 anos. Aos 40 anos já pode haver crescimento prostático. Tá. Aos 70 anos, 80% tem crescimento da próstata. Isso não significa que esses pacientes tenham que ser tratados, ou que esses pacientes tenham que ser operados, ou que esses pacientes tenham que utilizar qualquer tipo de medicação. Eles nem sabem que tem crescimento. O crescimento benigno da próstata, que é chamada hiperplasia benigna de próstata, ela só é tratada quando esse crescimento causa problemas de obstrução urinária, que dão todos aqueles sintomas conhecidos. O paciente ter dificuldade de iniciar a micção, ter que fazer força para urinar, o jato urinário interrompido, ou seja, ele começa a urinar e essa micção é interrompida várias vezes até o final. Em prestações? Exatamente, em vez de ser um jato único, ele tem o jato interrompido. O guri faz sempre aqueles testes para ver quem é que urina mais longe. O idoso já faz força para não pingar no sapato. É uma luta. É uma luta que todos nós, homens, temos que enfrentar. É dura. Vocês têm as menstruações, tudo bem.
Nós não temos ciúmes delas, mas nós também temos problemas. Vamos continuar. Então, sintomas de sensação de não completo esvaziamento da bexiga, quando termina a micção, levantar-se várias vezes à noite. O que é levantar-se várias vezes à noite? Vamos a um número. Levantar mais do que 2, 3 vezes à noite para urinar. Mais do que 2 ou 3, se não tiver tomado nem chopp, nem chá, nem chimarrão. Isso a gente sempre considera assim, pelo menos em mais de 50% das noites, ou mais de 50% dos... Porque também os sintomas de hiperplasia, isso é uma característica da doença benigna, eles são flutuantes. O paciente pode ter uma piora, urinar mal durante alguns dias e outro dia está urinando melhor. A gente sempre leva em conta os sintomas também, aqueles que são mais comuns. E aquela síndrome do elevador? O elevador está subindo, está chegando no andar e a gente começa a se apertar. Isso é chamada urgência. Urgência miccional. Isso, porque o que acontece? Quando a próstata está crescida, a bexiga tem dificuldade de se esvaziar. Ela tem que fazer força para que o jato de urina saia. Ao longo do tempo, essa força que ela vai fazendo faz com que ela fique doente, ou cause alterações na bexiga. E uma dessas alterações se traduz em urgência miccional, que é o que é? Nada mais é do que a bexiga se contraindo. É a mesma coisa que ela quando liga a torneira, ou quando bota o pé numa água fria, ou no chão frio, pode desencadear uma contração da bexiga e dar aquela urgência miccional. Em alguns casos isso é só uma urgência, ou seja, o paciente tem que ir correndo para ir ao banheiro, e algumas vezes isso pode se traduzir em urge-incontinência. O paciente tem uma urgência miccional tão forte que chega a perder a urina. Isso também é sintoma, dentre outras coisas, pode ser sintoma de crescimento prostático. Crescimento. Benigno. Isso Benigno. É tudo crescimento. Isso é tudo que eu estou falando até agora, esses sintomas todos são crescimentos benignos. Quando é que eu preciso ir ao médico? Para fazer uma avaliação prostática, se tem alguém na família, pai, avô, tio, que teve câncer de próstata, a partir dos 40 anos deve visitar o seu urologista anualmente. Se não tem uma história familiar, essa idade pode variar entre 45 e 50 anos. Tá. Entre as pessoas que têm crescimento da próstata, tem todos esses sinais. Tem urgência miccional, tem dificuldade para iniciar, tem a famosa urina em prestações frequentemente, levanta várias vezes, e as mulheres é que têm que cuidar disso, porque os homens começam a se acostumar, que tem períodos, como tu disseste, que isso aí desaparece. Os sintomas podem flutuar, podem piorar e melhorar. E aí a gente esquece, acha que é normal. Exato. Mas a mulher está se dando conta, a esposa, que ele já está levantando 4, 5 vezes à noite. Daqui a pouco ele vai dormir no banheiro, né? E ele não vai ao médico. Quantas dessas pessoas que têm hiperplasia, crescimento da próstata, vão desenvolver câncer? Não existe uma relação direta entre câncer de próstata e hiperplasia. A hiperplasia ocorre num percentual muito grande dos pacientes. O câncer de próstata é vamos imaginar que a próstata fosse uma laranja ou uma bergamota. A hiperplasia é uma doença dos gomos, ou seja, da parte interna, da zona de transição que se chama da próstata. E o câncer de próstata se localizaria fundamentalmente na casca dessa laranja, dessa bergamota. Tá? Então, são duas doenças diversas. Então, não existe um número de pacientes com hiperplasia que vai desenvolver câncer de próstata. São duas doenças. Nosso entrevistado, Dr. Gustavo Sá, médico urologista, prestou a tese de doutoramento. Portanto, é médico, doutor médico. São poucos. Quantos nós temos no Rio Grande do Sul? Com tese de doutoramento, urologistas? Urologistas? Talvez 8, 10. 8, 10. Se você está achando que ele é parecido com outro médico que já sentou aqui conosco, você está certo. Ele é filho do Dr. Carlos Pinto de Sá. Esse é o filho do Carlos Sá. Aqui está ele. Pois bem, por que os paulistas, cariocas, matogrossenses e gaúchos têm tanto câncer? E por que os gaúchos morrem mais? Não se sabe exatamente por que... Câncer de próstata. Por câncer de próstata, evidentemente, é o que nós estamos falando. Não se sabe exatamente por que se morre mais de câncer de próstata, mas se sabem algumas coisas. Os estudos em cima do que nós chamamos de fatores de risco.
ou seja, situações que aumentam a incidência, aumentam a chance do paciente ter câncer de próstata. Quais são? 3 são bem definidas. Idade, quanto maior a idade, maior a chance de câncer de próstata. História familiar de câncer de próstata, avô, pai, tio, irmão, que tenham sido acometidos por câncer de próstata. Isso aumenta a incidência, e não só aumenta a incidência, mas também faz com que esses tumores normalmente apareçam numa idade mais precoce, antes, aí a partir dos 40 anos. E a etnia também. Sabe-se, por exemplo, que afro-americanos têm uma maior incidência, mesmo morando no mesmo local, do que orientais. Mulatos ou pretos? Negros. Negros têm uma incidência maior. E o mulato? Eu não tenho esse dado para... O grau de negritude não foi avaliado? Não. Tá. Se sabe, por exemplo, esses estudos de etnia são basicamente estudos americanos, em que eles mostram, por exemplo, a incidência em afro-americanos, em brancos, em caucasianos e em orientais, japoneses ou chineses que imigraram para os Estados Unidos. E essa diferença, mesmo eles tendo os mesmos hábitos alimentares, toda essa diferença é importante. Mas o mais importante é que esses fatores de risco que eu falei até agora, eles são imutáveis. Claro. Nós não temos como mudar a nossa idade, a história familiar e a etnia. Então, todos os estudos têm sido focados em cima de fatores que sejam mutáveis, fatores que nós possamos intervir para tentar diminuir a incidência do câncer de próstata. O mais estudado, certamente, é a dieta, o que nós comemos. Isso é extremamente importante. A quantidade de gordura na dieta pode influenciar a incidência do câncer de próstata. E essa é uma das teorias pela qual existe um aumento da incidência e da mortalidade do câncer de próstata no sul do país. Nós sabemos que no Rio Grande do Sul nós consumimos uma grande quantidade, principalmente de gordura animal via carne vermelha. Via carne vermelha? Carne vermelha é uma das principais fontes de gordura animal, que está diretamente relacionado nos estudos à incidência de câncer de próstata. Os teus estudos mostraram isso? Nós não fizemos uma avaliação da dieta nesses pacientes, mas estudos no mundo todo têm demonstrado isso. Inclusive tem umas imagens interessantes aqui. Tá. Que vão mostrar o quê? Diz para mim. Que mostram aqui. Esse é um gráfico que mostra a relação entre mortalidade por câncer de próstata e a quantidade de dieta na gordura. Ah, tá. Quantidade de gordura na dieta. Tá, já estamos com ele. Então aqui, são diversos países no mundo todo, por exemplo, Panamá, Alemanha, África do Sul, Suécia. Então, quanto maior a quantidade de gordura na dieta, maior a tendência de mortalidade. Então, esse é um gráfico... Quem é que está lá em cima? Aqui, Suécia, Noruega, Dinamarca, os países escandinavos têm uma incidência grande. Onde é que nós estamos? Nesse gráfico não tem o Brasil, mas o Brasil está ao redor de incidência perto de 20 para 100 mil. 20 para 100 mil. É. Se localizaria mais ou menos aonde? Aqui. A mortalidade no Brasil é ao redor de 9, tá? Se localizaria mais ou menos aqui. Entre que países nós estamos? Itália, Espanha, Tchecoslováquia, Israel. Tá. Isso em termos de Brasil. Por exemplo, mortalidade do câncer de próstata, Brasil, 9 para 100 mil. Tá. Rio Grande do Sul, 15 para 100 mil. Porto Alegre, 20 para 100 mil. Tu pode correlacionar alguma coisa com câncer de mama? Existe uma correlação estreita entre câncer de próstata e câncer de mama. De tal sorte que alguns pesquisadores têm dito que não só uma história de câncer de próstata na família pode aumentar a incidência do câncer de próstata, mas também uma história de câncer de mama na família pode influenciar negativamente nisso. É o famoso cruzamento. Porque tem algumas coisas, por exemplo, principalmente a relação tanto do câncer de próstata quanto do câncer de mama com os radicais livres, que são aquelas chamadas espécies reativas de oxigênio, que são substâncias que alteram o DNA, que alteram a célula, fazendo com que elas comecem a se multiplicar desordenadamente. E essas substâncias tóxicas têm uma relação direta, tanto com câncer de mama quanto com câncer de próstata. Doutor Gustavo, break. Se a avó teve câncer de mama, o neto pode ter câncer de próstata. Foi isso que o doutor acabou de dizer. Se a mãe teve câncer de mama, o filho pode ter. Ou o neto, claro. Se a tia teve,
O sobrinho também pode ter? Claro que o grau de parentesco, quanto mais afastado, menor o peso disso na probabilidade do desenvolvimento de câncer de próstata. Por exemplo, se tens um avô e pai que foram acometidos por câncer de próstata, certamente a incidência é maior do que se só o teu pai ou só o avô tivessem tido câncer de próstata. Né? Pelo meu roteiro, nesse momento nós chegamos à tese. Por favor, doutor Gustavo Sá, em português compreensível, em que se baseou a tese? Primeiro, quantos anos foram necessários para desenvolvê-la? De 3 anos. 3 anos. 3 anos. Quantas horas? Incontáveis. Não foi contabilizada. O que tu calcula por semana? O que podia dar isso? Por semana, sábado e domingo inteiro e algumas noites, 72 horas, não sei, é difícil contabilizar. 40 horas semanais? Pelo menos isso, com certeza. 40 horas semanais ao longo de 3 anos. Vamos ver. Ok. A tese, tentando trazer ela para o português, como tu me dissesse, é correlacionar alterações genéticas, ou seja, os genes podem interferir em toda a nossa estrutura, na cor dos olhos, na cor do cabelo, na chance de sermos careca ou não. Uma série de fatores são influenciados pelos genes. E hoje está se fazendo uma série de estudos em cima da correlação desses genes com doenças. Então nós escolhemos 2 genes, um que correlaciona, um gene que controla a produção de uma enzima antioxidante, ou seja, uma substância que o nosso próprio corpo produz para nos proteger dos radicais livres. Uma espécie de bardalzinho. Exato, um óleo. Um óleo especial que o nosso corpo fabrica para nos proteger dos restos da queima. Exatamente, da oxidação. Da oxidação. Então, se eu tenho... Queima dos alimentos, né? Deixar bem claro. Do oxigênio. Queima do oxigênio. Do oxigênio. Só o oxigênio queima, né? Tá certo. Queima do oxigênio. Então, assim, se nós temos um gene alterado, nós temos uma enzima de pior qualidade. Nome desse gene? É o gene que controla a enzima chamada superóxido desmutase dependente de manganês. Superóxido desmutase mitocondrial dependente de manganês. Esse é o nome de um gene? Isso. Esse é o nome feio de um gene? De um gene. Nós vamos chamar de SOD2, SOD2. É SOD2. Esse é o quê? O safado, malandro? Esse é um gene que pode ser tanto bom, porque dependendo da variável, ele pode produzir uma enzima de boa qualidade ou uma enzima de má qualidade. Segundo gene? Chamado, o gene que controla uma enzima chamada citocromo P450C17-alfa, um nome também chamado CYP17. Finalidade? Ele controla uma das rotas de produção de testosterona, que é o hormônio masculino. Tá. E nós sabemos que a testosterona tem uma relação direta com câncer de próstata, embora a ciência até hoje não tenha conseguido identificar exatamente qual a relação. Mas sabemos que indivíduos que têm um menor índice de testosterona, pacientes que nasceram, por exemplo, sem testículos, ou eunucos que tiveram que tirar testículos por alguma razão, que tem uma baixa quantidade de testosterona, tem uma quantidade muito pequena de câncer de próstata. O tratamento do câncer avançado de próstata também é baseado no bloqueio desses hormônios. Então, se eu entendo, a tese foi dosar e ver a relação da presença desses fatores, desses 2 genes, isso, e a existência ou não de câncer de próstata. Foram analisados os mesmos genes em 2 grupos. Grupos com a mesma idade, com o mesmo perfil econômico-social, mesmo tipo de dieta, e foi avaliado num grupo com câncer de próstata e num grupo sem câncer de próstata. Quantos pacientes em cada grupo? Nós tivemos ao redor de 100 pacientes em cada grupo. 100 pacientes. Ao longo de que período? Ao longo de 3 anos. Assim que se avança, nós vamos devagar, está todo mundo interessadíssimo. Porque esse homem tirou meu sanguezinho e eu fiz o exame. Está aqui o meu resultado, eu não recebi ainda. Está aqui o meu resultado, daqui a pouco eu vou receber. Tem correlação com outros tipos de patologia. Bom, o que mais que eu tenho que fazer? Tu me disseste assim, equilibra com vitamina E. A realidade é assim, a dieta tem que ser muito bem equilibrada, com a diminuição da ingesta de gordura, ou seja, diminuir a quantidade de gordura na dieta, principalmente gordura animal. Essa gordura animal,
Tu falas de carne vermelha. Carne vermelha é uma das coisas, mas também carne de frango pode aumentar. Gordura animal de banha é outro tipo de gordura. Se eu tirar a gordura do frango, se eu tirar a pele com a gordura? Diminui. É isso que é importante. Eu não estou dizendo aqui para abolir a gordura. Tá. Diminuir a quantidade. É claro que todas essas medidas que nós podemos fazer para diminuir a ingesta ajudam. Eu te pergunto agora, derivados do leite? Também. Queijos, manteigas? Também. Nesse estudo da Universidade de Harvard que falou sobre o licopeno, eles encontraram uma maior incidência de câncer de próstata naqueles indivíduos que utilizavam o leite e outros derivados. Mas isso não se sabe exatamente se é única e exclusivamente pela gordura. Se havendo a possibilidade também do cálcio poder ter uma incidência maior, mas não se sabe bem ainda. Ok. Gustavo Sá, como é que se trata o câncer de próstata? Feito o diagnóstico. Tu nos ensinaste agora a prevenir. Atividade física, by the way. Os dados apontam que sim, que a atividade física pode diminuir a incidência do câncer de próstata. Mais um fator. Tem que correr. Estou correndo bastante. Estou bonitão, estou sem barriga, estou beleza. E tem que melhorar mais, né? Tá bem. Como é que se trata o câncer de próstata? Como é que tu tratas os teus pacientes que apresentam, mesmo depois de todos os testes, venham a ter câncer de próstata? Câncer de próstata. Existe um divisor de águas no tratamento do câncer de próstata. E aí é a importância de se visitar o seu urologista anualmente. Qual é o divisor de águas? Pacientes que tenham chances de cura do câncer de próstata e pacientes que vão ser submetidos a tratamentos paliativos para o câncer de próstata. Quando é que nós podemos oferecer cura para os nossos pacientes? Quando esse câncer é diagnosticado em estágios iniciais. Dependendo do estágio do câncer de próstata, ou seja, se ele é maior ou menor, ou mais agressivo ou menos agressivo, nós podemos ter índices de cura acima de 90% do câncer de próstata. Então é extremamente importante fazer essa avaliação anual para quê? Para que se for descoberto um câncer de próstata, ele seja descoberto num estágio inicial passível de ser feito o tratamento curativo. O câncer de próstata, me disseste que é um fazedor de viúvas. Ele é o segundo, a neoplasia, o câncer que mata, ele só não mata mais do que câncer de pulmão. E ele é o câncer mais comum, só o que passa dele só o câncer de pele. E pelo exame tu já és capaz de dizer quem tem chance de desenvolver? O exame mostra grupos de risco. Ele não vai me mostrar se o paciente tem câncer de próstata ou se ele terá câncer. Eu fui alertado. Acabas de me alertar. Quando o médico alerta, por exemplo, o senhor deveria parar de fumar, o senhor deveria fazer atividade física, o seu colesterol deveria ser mais baixo. Por quê? Um paciente que fuma e que tem o colesterol alto e que é sedentário vai ter infarto? Não necessariamente. Ele tem uma chance maior. Eu sempre costumo brincar com os pacientes que é a mesma coisa é o seguinte: Bruno, tu tens a incumbência de atravessar a Avenida Ipiranga de olhos vendados. Tu podes fazer isso às 7 da noite, no horário de pico, ou às 4 horas da manhã. Quando é que tu preferes atravessar? Eu não sei, eu nasci do lado de cá da Ipiranga, eu não vou atravessar a Ipiranga, chamar mal às 4 da madrugada. Às 4 da madrugada. Claro, às 4 horas da madrugada tu tem uma chance menor de ser atropelado. Pode vir um louco a 150 por hora na Ipiranga e te atropelar? Não, pode, mas o risco é menor. E esses exames são exatamente para detectar grupos de risco. Gustavo, esteja certo que com esse exame aqui, claro que eu tenho que ponderar, já parei de fumar, praticamente parei de beber, estou fazendo ginástica, não como gordura, tiro o colesterol da carne, viu? Tiro o colesterol da carne. Já tirei, já mostrei, vamos mostrar de novo. Então, mais um fator. Tu estás me mostrando que eu tenho que cuidar da alimentação, que é um fator importantíssimo. E eu vou fazer essas medidas. Muito obrigado. E os outros casos que tem que operar? Aí, os casos que têm câncer localizado, nós podemos tratar ou com cirurgia ou com radioterapia, tanto externa quanto bracterapia, que é um implante de sementes radioativas. E isso é importante dizer que não existe um melhor tratamento do câncer de próstata. Existe o tratamento mais adequado para câncer de próstata para cada paciente. Tá certo.